que continuo a estar dentro do sistema educativo e acho que estamos a refletirmos em conjunto é sempre importante. Mas depois venho sempre a pensar que eu consigo criar um certo distanciamento, como se olhasse de fora, para conseguir que o meu coração não comece a acelerar. Mas a verdade é que a partir de certa altura começa a acelerar e começa a ficar muito incomodado. Porque se isto não fosse tão... nós estamos a viver uma fase muito dramática. Eu não fui professora antes do 25 de Abril, só comecei a partir de 78, 79, mas nunca vivi uma situação dramática como nos últimos anos. E uma coisa que, em relação às escolas, acentuou-se muito nestes 3 últimos anos, mas em relação aos professores e ao descrédito e à pancada nos professores começou antes, e fico muito incomodada, se calhar começar por esta conta, fico muito incomodada quando se continua a apontar para cima dos professores como se eles fossem os maiores criminosos e que a culpa é a pulverização das disciplinas neste momento não é culpa dos professores, temos que ser realistas. Quando num segundo ciclo se separa a EVT para EV para ET, criando mais 2 disciplinas, não é pela questão dos professores. Há muitas coisas que neste momento estão a pulverizar e que os sindicatos praticamente neste momento não têm peso nenhum. Portanto, essa questão já não é tanto para... Os professores estão sempre a dar pancada neste momento, não é? Depois, quando se faz um concurso e a colocação dos professores como aconteceu, quando se faz a questão da prova em que tudo funciona com retroativos, isso de facto não é ter nenhuma consideração para os professores. Atualmente sabe-se que a grande maioria dos professores que estão contratados não têm possibilidade de emprego, portanto, bastava assumir que vocês vão para o desemprego, ponto final, mas não faz-se uma prova para aquelas pessoas ainda ficarem mais humilhadas a pensar que ficam no desemprego porque reprovaram num exame. Portanto, nós temos que, de facto, essas coisas têm que contar. E de facto, os problemas neste momento, os professores neste momento, a esse nível, de facto, não podemos esquecer. Essa é uma... E aí, de facto, fico muito... Porque depois a outra questão é, se há lacunas imensas nos professores, não é fazê-los formação obrigatória. Então temos que pensar, antes de eles serem nas escolas onde há formação, porque é que há essas lacunas imensas. Claro que a formação em serviço vai ser até ao resto da vida, nós estamos a aprender até ao resto da vida. Mas não podemos depois obrigar, eu não acredito em questões obrigatórias. Não acredito que seja do que for, que eu vá para aquela mesa, sentar-me durante um curso, porque sou obrigada, que isso resulte. Eu não acredito que isso seja o resultado. E atualmente, como sabem, a formação em serviço, isto estava mais equilibrado e neste momento os professores obrigatoriamente têm que ter 2/3 de formação a nível científico. Portanto, como a outra parte cada vez tem menos importância. Portanto, há muitas outras coisas que esta parte vou arrumar, não vou dizer mais nada, mas de facto o meu coração começa a bater e depois, mas não vou demorar muito mais sobre isso. Agora, o que eu queria dizer, mais relacionado com a questão da diferenciação, há algumas coisas que de facto são muito preocupantes. Eu sou professora do segundo ciclo e nunca, como nos 3 últimos anos, recebo alunos no 5º ano que já trazem habitualmente explicações desde o primeiro ciclo. Isso para mim é novo. Há 38 anos que eu sou professora e nunca tive alunos do 5º ano que já vêm com cargas de explicações em casa, desde o 4º ano pelo menos, porque a preocupação dos pais é a questão dos exames. De facto, a questão dos exames veio trazer uma paranoia mesmo
a nível, e tenho conseguido que alguns alunos deixem ter explicação, porque depois, ainda por cima, no 5º ano, aquilo acaba por ser muito complicado, porque depois têm tantos professores, já trazem mais explicadores, aquilo é uma grande confusão. E depois, outra coisa que é muito dramática, eu não tinha muitas coisas para dizer, mas não vou só dizer, é que neste momento isto é tão dramático que nem os próprios diretores defendem as suas próprias escolas na generalidade. Vou dar só um exemplo e depois para terminar. Quando este ano há alunos que só tiveram professores passado um mês e tal, e alguns professores e encarregados de educação sugerem ao Ministério que, de facto, este ano, excepcionalmente, não haja exames. E vêm os próprios diretores, ou como se chama, eu às tantas vamos que até me esqueço, do Conselho de Diretores, dizer: estejam descansados, pais, porque esses meninos, as aulas de compensação vão compensar tudo. Como é que uma aula de compensação, claro, a aula de compensação, o professor debita. É assim que aqueles alunos vão ficar ao mesmo nível dos outros. Isso é, e aqui cruza-se com a questão da diferenciação, ou seja, neste momento, já lá vai o tempo em que é evidente que há muita gente que ainda fez isso, até estou numa escola em que a direção continua a ter alguma perspectiva pedagógica, mas em que a maior parte da preocupação é de facto a questão dos exames. É sempre questão de debitar. Pronto, ok, vou-me calar, já tenho outras coisas para dizer. Agora, só o cartaz que colocaram para este encontro, acho que é um bom exemplo para a questão da diferenciação. Não é? Há meninos que não precisam de nenhum banquinho, há outros que precisam de um banco e há outros que precisam de 2. E isso, de facto, é que eles estão dentro do mesmo grupo, mas têm que ter apoios diferentes. E vou terminar com um exemplo que aconteceu a semana passada na minha direção de turma, na aula de Educação para a Cidadania. Nós estávamos a refletir, mas o que é isso de Educação para a Cidadania, o que é que aqui nestas aulas fazemos. E fiquei muito feliz quando eles estavam sempre a dar exemplos que era para ajudar a viver lá fora, que era para ajudar não sei quem. E eu disse: não, mas vamos concentrar aqui dentro da nossa turma, dentro da escola, o que é que vocês acham que fazemos que nos pode ajudar a ser melhores pessoas. E eles deram um exemplo, e eu fiquei muito feliz por isso, deram um exemplo de, por exemplo, no trabalho autónomo que fazemos na turma, marketing, ciências, na história, etc., de serem eles próprios a fazer o seu próprio plano e decidirem se querem o bom, se querem muito bom, se aqui vão fazer um projeto, se ali vão fazer uma pesquisa. Ou seja, viram que aquilo os ajudava no sentido da própria autonomia deles. E deram também o exemplo, o facto de, por exemplo, fazermos avaliação mensal para podermos ver o que é que está a correr bem e o que é que cada um de nós se pode comprometer, e quando fazemos a avaliação dos projetos, quando fazemos a avaliação dos colegas, não só para criticar, mas ver o que é que podemos ajudar. Fiquei muito feliz por eles considerarem que estas pequenas coisinhas era uma forma de eles serem melhores cidadãos. Mas agora, mesmo para terminar, em 38 anos, e isto, o que eu vou dizer é mesmo dramático, para eu continuar a trabalhar como eu acho que devo continuar, pelo menos enquanto sou professora, porque é nisso que eu acredito, eu nunca trabalhei tanto aos fins de semana como nos últimos anos. Para conseguir fazer o que eu acho que devo fazer, eu tenho que trabalhar fora da escola, daquele tempo todo, inclusivamente aos fins de semana, coisa que noutros tempos eu conseguia fazer isto sem trabalhar aos fins de semana. E isto é muito dramático. Obrigada, Isabel. É importante dizer que a Isabel faz bem a fazer a educação pedagógica. Vi e aprendi muito com ela. Armandina. Os cursos de formação vocacional, ou como é que isso se chama, tem que são 3 áreas, é para ver se descobre mesmo a vocação. Em 3 não é muito, mas enfim, sempre melhora. É importante dizer que com estes alunos trabalha com 25 alunos por turma. Portanto, enquanto os CEPs e os percursos alternativos ficavam entre 12 e 15 durante muitos anos, agora os professores aguentam com 25 alunos. Isto, de facto, não é para fazer nada, não é? É para passar rapidamente, é um percurso o mais acelerado possível, e o objetivo é esse, é de facto a transição sem sucesso.
penso que é um problema muito sério, portanto, que currículos alternativos eram excelentes comparados com os que estão feitos neste momento nas escolas. Aquilo que eu quero dizer que me preocupa sempre em relação às questões que foram aqui ditas é de facto esta questão do nosso modelo de aprendizagem. Como é que nós aprendemos com sistemas extremamente tradicionais ao longo dos vários percursos, isto que se vai repetindo. Isto tem como consequência de facto que nós temos tido algumas fases em que há alguma inversão nesta tendência, não é? Por parte do próprio Ministério, em que surgem com frequência palavras no sentido da diferenciação, do desenvolvimento de sentido crítico dos professores, a preocupação com o sucesso educativo, a possibilidade da gestão do currículo, a preocupação que os tempos letivos sejam de facto dados, que os alunos tenham o tempo que está previsto e que não sejam esses tempos agora encurtados, porque agora são de mês e meio, não é? De falta de aulas, não é? Portanto, que de facto haja forma de os alunos terem o tempo que está previsto, mas depois, rapidamente, entra fortemente e nas práticas imediatas os discursos de homogeneização com os turmas mais, por exemplo, que estão aí em grande, não é? Eu não sei, quer dizer, e agora também questiono em relação à Inês, porque muitas vezes nós andamos aqui à procura de qualquer coisa, mas eu pergunto se retirar os alunos de sala de aula é a melhor solução do que a diferenciação em contexto de sala de aula. Portanto, acho que é uma questão também para nós refletirmos. Não é a necessidade da compatibilidade, exatamente. Sem ser em contexto de sala de aula. Pronto. Quer dizer, não, isso não estou a dizer, se retirar essa solução não deveria passar, é uma questão para discutirmos entre nós. As questões dos exames, quer dizer, que entram profundamente no discurso das pessoas, e nós neste momento estamos todos na fase dos exames, já ninguém discute se os exames têm alguma vantagem ou não têm. Estas provas constantes, não é? Esta preocupação, que eu acho que aquilo que o David disse, do calendário, quer dizer, a escola vive um calendário de exames, é para isso que, e é efetivo, porque, de facto, o tempo que os alunos começam a ter, eu tenho netas, neste momento não está no oitavo do nono ano, eu fico horrorizada, porque os alunos deixam de ter tempo a aprender. Eles passam o tempo todo a preparar para um teste e já estão a ver com o teste seguinte atrasado, uma corrida, uma loucura. Né? E depois a questão da exigência, porque nós agora, com estas questões todas, vamos ser muito exigentes. Agora, se os alunos vão aprender ou não, se vão conseguir ter sucesso ou não, essa é outra questão. Portanto, eu penso que esta é uma questão sempre, como é que nós conseguimos dar a volta ao texto para que, de facto, este modelo que nós temos de professor fica sempre todo. Isso é uma coisa, por exemplo, que nós discutimos muito em Violanda e tentamos introduzir alguns modelos na própria organização de trabalho de sala de aula que sensibilizassem o professor para a questão do tempo que ele tem em sala de aula e que, às vezes, para algumas crianças é zero. Há meninos que, praticamente em todas as disciplinas, nunca falaram na sala de aula. Não dá para todos. Se o professor ocupa esse tempo todo, não é impossível os alunos terem espaço para dizer seja o que for. Portanto, eu não sei como é que nós damos a volta para que, de facto, se comece a olhar para o trabalho em sala de aula de forma diferente e de uma forma consistente, que não esteja sempre este apelo para voltarmos ao modelo tradicional. Era isto. Obrigada. Mais alguma? Eu só queria pôr aqui uma questão que já tem respostas noutras situações, que é de que forma esta nossa resposta, estou a falar de uma resposta nacional, esta organização, tem que ver com uma pressão internacional que há, que são os testes internacionais, etc. E acho que há países que têm respostas inteligentes e outras respostas menos inteligentes. Provavelmente a nossa está a ser menos inteligente. Portanto, neste momento, para além dessas concorrências nacionais entre escolas, há as concorrências internacionais. E é muito interessante porque, como já tenho alguma idade, e alguma coisa para pensar, assisti nas primeiras comparações que houve internacionais o que se passava na Alemanha quando a Alemanha tinha, não estava da junta, e na altura o governo alemão ficou muito preocupado porque os primeiros testes internacionais ainda não era a OCDE que fazia
comparações. A Alemanha ficou muito mal colocada, mas Berlim tinha um sistema educativo compreensivo e diferente, ficou bem colocado. Portanto, a Alemanha, a República Federal Alemã, neste sistema do quarto de escolaridade, as crianças estavam separadas por vários dias. Berlim, como era uma coisa que podia ser exemplar, teve melhores resultados. E, portanto, naquela altura fez-se uma enorme reflexão na República Federal Alemã e, exatamente, não há dúvida que o sistema, o sistema integrado, o sistema do sexto ano até o sexto ano de escolaridade. E depois faz uma confusão como é que, no fundo, quando a Alemanha se aplicou, é claro que se sabia que a RFA, a República Federal Alemã, também tinha o modelo dual, não é? E de alguma forma foi a pessoa que deu o exemplo. É diferente. Sim. Não um sistema Mas qualquer maneira, ao quinto da escolaridade havia já diferença. Sim, mas portanto, eu penso, pronto, é só para recordar que nós, independentemente destas soluções que estamos aqui a ver, no fundo, penso que temos há uma certa concordância no meio das intervenções que têm aqui havido sobre o que é que está mal e as coisas que se têm de facto alterar. Eu penso de facto que muitos sistemas educativos e algumas das questões que estamos aqui a discutir têm sido expostas em outros países. Há uma pressão nacional, abriu-se a comparação entre escolas, abriu-se a comparação entre países e há países que de facto pensaram isto de uma forma racional e pedagógica e educativa e deram respostas que vamos cá aqui, por exemplo, o período da casa dos países nórdicos, etc. E outros que, como nós, estamos a voltar atrás pensando que essa possa ser essa a solução. Com este caso interessante, que de facto a memória me permite ter, que é como é que a Alemanha, que no fundo dava como exemplo nos anos 80 e 90 o caso de Berlim, que era exatamente o sistema não de diferenciação, e acabou por implantar e neste momento querer vender, pelo menos haver importadores interessados. Mais do que querer vender os importadores interessados. E também me lembro, desculpa, só é mais só outro exemplo, há outro país que também tem este sistema que é a Suíça. De assistir na OCDE, na avaliação internacional do sistema educativo suíço, e os examinadores internacionais, um deles era norte-americano, outro deles era, se não me engano, francês, dizer que é um sistema que de facto funcionava muito bem, mas que é um sistema mais injusto. Era, no fundo, uma combinação, uma enorme injustiça social, mas como funcionava muito bem, só que no caso da Suíça, ao contrário, não sei se é o que acontece na Alemanha, quando os pais têm possibilidade de assistir e depois melhor. Portanto, se o menino é classificado mal e vai para uma via diferente, os pais podem tirá-lo do sistema oficial e o privado é subsidiado na verdade. É que no propósito do sistema alemão, eu gostava de dizer, porque há bocadinho, quis ser muito sintética, há uma grande confusão em Portugal sobre o sistema dual. E o sistema dual pode ser o profissional, o secundário, como a Inês dizia, depois do 10º ano, o ensino profissional, o modelo alemão pode ser interessante na ligação ao mundo do trabalho. Sistema com comunicação. Sim. Outra coisa é o que estão a tentar vender para Portugal, que é péssimo e que na Alemanha tem, como tu dizias, no fundo, na Alemanha mostrou que é muito bom. O grande drama disto tudo, na minha opinião, é um bocado a legitimidade que se encontra a mudar de políticas por capricho do ministro. Eu hoje encontrei nos textos que andei a ler, por exemplo, era também a Nathalie Mons que dizia que os países que encontraram a solução para este problema entenderam-se sobre o conceito de educação para todos. O que é que isto quer dizer? E isto não depende da direita e da esquerda, não é? A educação para todos, o ensino básico, não pode estar sujeita a caprichos ideológicos ou a vontades. Não pode estar a mudar. Um partido, quando se apresenta a eleições, tem a legitimidade de propor digamos, políticas, mas não tem a legitimidade de pôr em causa a educação para todos, porque há uma convenção mundial, há o direito à educação para todos. E as medidas que estão a ser tomadas em Portugal, nós sabemos que são medidas que
que não levam a parte nenhuma, que não levaram nos outros países, porque é que nós estamos aqui a tentar voltar atrás? Bom, aliás, já agora, esta questão da ligação ao mundo do trabalho também, que há bocado disse, pratica-se imenso na Europa no ensino básico, ligação ao mundo, mas para todos, não é só para aquelas 3 áreas, é para todos. O Rui Graço tinha isto na reforma do Rui Graço. Bom, eu vou passar aqui, porque já acho que são horas, aqui Aprendam com isto. Anteontem soubemos que a Alemanha tem a mais elevada discrepância entre os muito ricos e os pobres. Entre os que têm muito êxito e que têm. Era inevitável. É por isso que o ministro Prato quis corrigir que o modelo que ele seguia não era o alemão. Na Alemanha todos estão ligados ao próprio modelo, mas que era o austríaco. Que parece curioso também é uma coisa interna, que é porque é que, tendo o governo chegado à conclusão que as provas intermédias eram um pouco caras, quer dizer, que já estão a fazer provas demais, porque as provas custam muito dinheiro, tornou-as, portanto, voluntárias, de escolha voluntária. E porquê é que a maioria dos diretores de agrupamentos obriga a que se realizem provas intermédias? Se já temos tantos exames e tantas provas obrigatórias, quer dizer, este delírio, que é o delírio que se trata, é o delírio do poder, não é? Quer dizer, alguém que tem tanto poder como diretor de agrupamento, não é? Num regime plutocrático das escolas, é um puro regime plutocrático, precisa de se aproximar cada vez mais do poder do Estado para que o seu poder tenha mais brilho e relevância. Quer dizer, que convém que falemos muito mais uns com os outros e até, não é, entrar em diálogo com os nossos diretores para lhes perguntar, mas porquê, se já temos tantos e não temos tempo de educar, de conversar com os nossos alunos, de os apoiar quando eles têm necessidade, etc. Se isto é difícil, porque é que estamos sempre a cortar o pouco tempo que temos àquilo que é fundamental na educação escolar, estar a reduzir a rituais de prestação de provas, não é? Que é uma sequência brutal, monstruosa, de rituais de prestação de provas com muito poucas coisas ridículas lá dentro, não é? Mesmo quando o professor pode passar as provas, etc., combinam entre si trocar os professores, para não seja que os professores estejam a ajudar os professores. Quer dizer, é tudo a grande degradação da profissão, não é? Da profissionalidade, etc. E com estas desconfianças que os professores, também eles introduzem no sistema. Eu não digo só os diretores, mas diz que também o consentimento silencioso dos professores perante as coisas, sem argumentar.
não de brigar, de argumentar para ajudar a compreender o que é que está a acontecer nas nossas escolas. Os professores não podem daí lavar as suas mãos. Quer dizer que parte da tirania é por seu conceito. Esta frase é muito interessante. Eu se calhar retomava esta questão, retomava ao fim e ao cabo as propostas que eu procurei pensar. E esta última referência que o Sérgio fez, os professores não estão fora da questão, foi aquela questão que eu procurei dizer, não, que é preciso que todos os procurem colocar-se também numa exigência de fazer o melhor possível, não é? De fazer o melhor que podem fazer e de simplesmente não se mudarem aos serviços mínimos. É assim, e é preciso continuar a incentivar isso. Bom, penso que a questão dos modelos que foi aqui falado, houve aqui um elemento que não foi falado e que eu penso que é importante para nós percebermos porque é que os modelos são fragilizados. Isto tem muito a ver com a nova filosofia da nossa organização económica a propósito dos mercados. Isto é, ficou muito claro que um modelo que tem que ter uma via unificada, como tem o nosso, só pode sobreviver se tiver apoios. Isto é, se houver uma grande estrutura de apoio que permita que as pessoas estejam juntas durante 9 anos escolaridade. Se de repente, não é de repente, é nos últimos anos, se cada vez se vai cortando mais, isso é uma realidade que nós vivemos todos os dias, obviamente o modelo vai à falência. O modelo vai, implode. Isto é, porque este modelo só é possível funcionar se tiver um conjunto de apoios. It comes with the job, não é? Isto vem com o próprio modelo. Este modelo funciona se tiver um conjunto de estruturas de apoio. Se as estruturas de apoio são cortadas, o que é que nos resta aqui assim? Parece que é lógico. São os vocacionais. É lógico. Nós pensarmos que não há muitas saídas para este modelo. Quer dizer, começa a ser muito mais. Eu digo muitas vezes, quando nós dizemos que a inclusão não funciona nas escolas, nós não queremos dizer que a inclusão não funciona. O que nós queremos dizer é que a inclusão foi excluída. Isto é, foi excluída pela falta das questões de apoio. Como não há apoios para desenvolver a inclusão, é óbvio, e eu concordo com as pessoas que dizem que não é possível fazer a inclusão aqui na escola. Eu às vezes sou obrigado a concordar. É verdade. Pois vocês cortaram tudo. Não é? Vou-vos dar um exemplo que faz uma interface disto com as questões que eu falei da importância que dou às gestões da saúde. Uma escola aqui perto, estou a falar de casos concretos, uma escola próxima aqui de Lisboa tinha 6 professores de educação especial o ano passado. E este ano foram colocados 3. E a escola rangeu. Pode ser, como é que é? Só metade dos professores. E então a escola protestou e foi colocado mais um professor. E os professores de educação especial continuaram a ranger. Disseram, e diz o diretor da escola, mas espera aí, eles já mandaram mais um. E assim a escola perdeu 33% de professores de educação especial, com o mesmo número de alunos. Fantástico, não é? E como nós dizemos assim, pois é, nesta escola, a inclusão é muito difícil. Pois é, reduzam, tirem os 4 e ponham 2, que ainda vai ser mais difícil. E tirem os 2 e ponham 0, então vai ser impossível, ótimo. A inclusão é impossível ou não é? Claro que é. Porque it comes with job. Este modelo só funciona se tiver um conjunto de estruturas de apoio que permita que as pessoas sejam juntas durante este tipo de ciclo unificado. Bom, uma última questão sobre a formação em serviço. Eu penso que é uma questão assim, fundamental. Aliás, há um relatório da OCDE publicado hoje sobre isso. Bom, eu estou a fazer, por favor, não estou aqui a pôr como exemplo, tenho a associação como exemplo, mas nós estamos a fazer uma experiência, um trabalho que eu penso muito interessante sobre formação em serviço, em que nós estamos a trabalhar com a formação em serviço como se fosse ao mesmo tempo a supervisão do trabalho dos professores. Isto, para mim, é uma das questões que pode ser um dos ovos do longo para ajudar a resolver esta questão. Isto é, eu utilizo o modelo da formação contínua, da formação em serviço, e
os momentos em que vai ser feita essa formação em serviço são momentos que são também de supervisão, agora como se diz, de covisão, em relação a questões concretas que os professores trazem. Por exemplo, eu estou a fazer uma ação em que o primeiro momento da ação é sobre o que é um professor de educação especial. E as pessoas vêm dizer o que é que é o professor de educação especial, o que é que eu faço. A segundo momento, como é que eu avalio? E as pessoas trazem isso. Ao mesmo tempo que nós fazemos formação, fazemos também como se fosse uma covisão ou uma supervisão do seu trabalho. Eu acredito que isto é um dos modelos que pode funcionar, é um modelo que nós estamos a desenvolver e vamos fazer, em eu penso, sobre este conceito. Eu penso que é um dos... Nós podemos dizer, mas isto não resolve. Pois claro que não resolve. E vou-vos contar uma coisa. Nada resolve por si próprio. Nada resolve por si próprio. Agora, nós temos que pegar em coisas que nós pensamos que muitas vezes que são pequenas, mas que podem ir fazer isso. Duas coisitas, só para esclarecer algumas coisas. Que é o seguinte. Nem os professores são santos, nem os diretores são o diabo, nem o contrário. E, portanto, eu acho que fui mal entendido de algumas coisas. Eu, quando falei aqui da questão da pulverização de disciplinas, principalmente do CCI, etc., eu reportei-me à história do sistema educativo português, nomeadamente quando a discussão da Lei de Bases de 1986, que a estrutura dos 3 ciclos, concebidos desta forma, com este número de anos, foi feita num entendimento, numa plataforma de entendimento alargadíssima entre várias forças políticas e que teve por base justamente não conflituar com a estrutura dos recursos humanos que nós tínhamos na altura e que continuamos a ter. Não há aqui nenhuma culpabilização de professores. Há um historial do próprio sistema, mas que chega a um momento, é porque isto é 86, foi do século passado. Chega, a vida mudou, todos nós mudamos. Chega um momento em que temos que novamente refletir sobre isto e conceber um sistema que, de facto, responda às necessidades dos alunos e do país. É isto. Relativamente à questão das turmas mais, eu não tenho turmas mais. Estou farta de ser questionada para ter, não tenho. O que nós criámos foi uma coisa muito diferente. Os alunos saem da sala, mas saem da sala durante o tempo em que deixariam de ter português dentro da sala de aula. Portanto, se eu estou, para que é que estão lá dentro a ter português, não estou a perceber nada. Então vou com um professor fazer as aprendizagens que tem que fazer, não é? Mas isto não é turma mais. Com o qual eu não... relativamente, ainda a propósito que os diretores são maus, Deixa-me só dizer isto. não eu estou aqui por mim, só por mim, apresento-me a mim própria. Eu devo dizer que nestes últimos anos me angustia muito por uma situação, que é justamente em relação aos professores, de um modo geral, não são todos, mas todos os matemáticos e os portugueses. Também são aqueles que estão mais visíveis, estão a ser mais, têm dada mais visibilidade, não é? Por causa da questão visível. É que são os próprios professores que estão completamente subjugados a esta coisa dos exames, das provas e não sei quantos. Querem, não sei por nada, querem. E isto é que é terrível, porque as pessoas, enquanto classe profissional, a embarcarem numa deriva, não é? Complicada. E nós não Eu acho que nós vamos ter mesmo que continuar esta conversa já.